Temos uma foto aqui, olha só. Está mostrando ao longo do programa, né? Uma foto histórica aqui, ó. Quarteto aqui, ó. Fala aí, Flávio. Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell e Nelson Piquet. Uma foto tirada há 30 anos no GP de Estoril, em Portugal. Só fera, 4 feras da Fórmula 1. É um retrato que marca bem uma época que ficou conhecido como a Era de Ouro da Fórmula 1. O fascínio por trás de uma fotografia tem a ver com o tempo. Um momento da história eternizado num clique. Uma imagem que não envelhece. Na verdade, rejuvenesce quem viu tudo isso acontecer. Curva da vitória para Nelson Piquet. Ele contorna com cuidado. Vai Piquet, Piquet, vitória, Brasil! Bandeiras brasileiras avisadas. O público de pé. Ayrton Senna, bandeiras matriculadas. Brasil! Bate no capacete, Ayrton Senna do Brasil! Em 66 anos de história do Campeonato Mundial de Fórmula 1, nunca uma foto foi tão emblemática de uma época. Esta imagem, dos anos 80, conhecidos como a Era de Ouro da Fórmula 1. Foi a partir dessa década que a Fórmula 1 ganhou a popularidade que ela tem até hoje. Uma foto que enaltece o homem em vez da máquina. Juntos no Muro de Estoril, em Portugal, Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell e Nelson Piquet. A única coisa que eu tô vendo aqui é que eu era magrinho, sem barriga, eu tô barrigudo. Esses 4 são donos de 11 títulos mundiais, 146 vitórias. Na época da foto, há exatos 30 anos, eram 3 títulos mundiais e 51 vitórias. Ou seja, muita coisa ainda viria pela frente. Vai alucinado agora Nelson Piquet para cima do Prost. A diferença é grande. Essa foto me diz que eu tive a oportunidade de transmitir as melhores corridas de Fórmula 1 da história. Eu tinha muita curiosidade de saber quem conseguiu sentar os 4 ali. Me lembro que foi uma ideia do Bernie Eccleston, parece que assim, ele antevia que aqui estão 4 gênios que jamais a Fórmula 1 ia conseguir reunir em outras gerações futuras. E claro que foram vários os fotógrafos que se reuniram para fazer essa foto. Mas uma das que ficou mais famosa, sem dúvida nenhuma, é a do Kate Sutton, meu amigo. Devem ter sido uns 10, 12 fotógrafos fazendo essa foto. E eu encontrei uma boa posição. Você pode reparar que botaram os brasileiros afastados, porque a relação já era muito acirrada entre os dois. Até por isso eu comentei com Bernie Eccleston nessa entrevista que deve ter sido difícil juntar esses caras para uma foto. Não, esses rapazes sempre foram muito prestativos. Mais prestativos do que os pilotos atuais da Fórmula 1. Estes da foto são pilotos de corrida como todos deveriam ser. Dedicados, muito rápidos e extremamente corajosos. Características essenciais aos principais pilotos dos anos 80, porque esse foi o período em que os carros da Fórmula 1 passaram por uma revolução no desempenho. Os anos 80 foram o tempo dos motores turbo, então isso era novidade para a Fórmula 1. De uma hora para outra, a potência dos motores subiu de 500 cavalos para mais de 1000 cavalos. Isso atraiu as pessoas, carros muito poderosos e muito difíceis de guiar. Piquet e Prost pegaram a transição entre os motores aspirados e turbos e travaram a primeira grande batalha em 1981. O jovem francês já andava de motor turbo na Renault. Venceu 3 corridas, mas o carro vivia quebrando. Com o velho motor V8 aspirado na Brabham, Nelson Piquet derrotou também as Williams de Carlos Reutemann e Alan Jones e conquistou o primeiro título mundial da carreira. Lá vem Piquet. É um momento histórico mais uma vez para o automobilismo brasileiro. É campeão do mundo! Brasil! É campeão do mundo, Piquet! Brasil! Em 83, sim, a maioria dos carros já andava de motor turbo, inclusive a Brabham de Piquet, que chegou à última corrida do ano na África do Sul numa briga particular com Prost, ainda na Renault. Quando o carro do francês parou nos boxes, o título ficou nas mãos do brasileiro. O barulho de motores praticamente indomáveis, carros de característica frágil, que deixavam os pilotos mais expostos ao perigo. Tudo isso faz parte do charme da Fórmula 1 nos anos 80.
Mas o interesse das pessoas por essa época vai além. Tem a ver com a personalidade dos principais pilotos. Todas bem diferentes, mas muito fortes. Eles eram completamente diferentes, como postura de vida, como pensamento, como forma de encarar uma corrida, como forma de dirigir. Mas proporcionaram momentos enlouquecedores. Cada um tem uma característica bem diferente. Eu não tinha nem nariz de reserva, não tinha asa de reserva, não podia bater o carro porque não tinha dinheiro para arrumar o carro. Então, o negócio era não bater, não arriscar. Por outro lado, eu tinha uma qualidade muito grande que eu trabalhava no carro, acertava o carro, fazia o carro maravilhoso, para me guiar, para durar os pneus, para não quebrar o motor, isso, aquilo. O Prost nunca sentou num time ruim, nunca sentou num carro ruim, entende? Ele sempre sentou, ele foi apadrinhado pelos franceses e sempre teve essa sorte. Mas cada um é de uma característica, né? O Senna foi o mais jovem dessa turma. Na primeira temporada, em 84, ele já mostrou a que veio. Numa Toleman, só não ganhou em Mônaco porque a direção de prova interrompeu a corrida e deu a vitória ao Prost. O motivo? Excesso de chuva. Quis o destino que a primeira vitória do brasileiro fosse numa corrida muito parecida, em Portugal, 85. Temporal, mas dessa vez com a vitória do Senna já na Lotus. O mito começava a ser construído ali. Na forma de encarar o trabalho, Ayrton era quase um alemão. Muito meticuloso, preciso, trabalhava muito, queria entender tudo, alcançar a perfeição. Me lembro de jantares com o Senna, que ele não dava muita atenção para ninguém, não. Ele ficava vendo a telemetria. Um dia eu falei, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo todos os rendimentos, toda a curva de potência, tudo meu e do Prost. Aqui, se ele estiver na minha frente, eu já sei onde eu vou passar. O reconhecimento do talento no outro é o ponto de partida para a rivalidade. Do Senna com o Prost, do Piquet com o Mansell e de Piquet com o Senna. Piquet foi por fora agora. Fez a manobra. Outra vez, atravessa na frente de Senna. Senna teve que recolher o Nelson Piquet, veio por fora, veio de lado na frente de Ayrton Senna. Um carro totalmente atravessado como se fosse uma corrida de kart, né? Até hoje considerada a melhor ultrapassagem da história da Fórmula 1. E os torcedores se dividiram e até hoje, o cara diz assim, eu sou piquezista, eu sou senista. E aí tem aquela coisa da provocação do torcedor do Senna. Tem a música do Senna. A música do Senna foi tocada pela primeira vez na vitória do Nelson. Grande Prêmio do Brasil de 1983, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio. Nelson Piquet! Nelson Piquet do Brasil! Nelson Piquet do Brasil vence o Grande Prêmio do Brasil de 1983. Lentamente ele vai, o público vibra e vibra muito. Nelson Piquet, o Brasil vence um Grande Prêmio na sua terra 8 anos depois. Mas as rivalidades iriam além das fronteiras do Brasil e virariam uma guerra com repercussão mundial entre Senna e Prost. A maior rivalidade da história da Fórmula 1. Eu conheci outras, mas essa foi a maior. Quando Senna e o Prost viraram companheiros na McLaren em 88, o francês já tinha 2 títulos mundiais e o brasileiro ainda estava atrás do primeiro. Os chefes da equipe inglesa tinham a impressão de que o Senna continuaria sem um título, entre eles Joe Ramírez. O Joe me disse assim, Reginaldo, vai ser muito difícil para o Senna. O Prost, até hoje, destruiu todos os companheiros de equipe que ele teve. Destruiu tecnicamente e no que ele criava, no tumulto que ele criava com o companheiro de equipe. E ele citou o exemplo, inclusive, do Keke Rosberg, que tinha sido campeão do mundo e quando foi correr com o Prost aniquilou o Keke. Num dos carros mais dominantes da história, a McLaren ganhou 15 corridas de 16. 7 vitórias do Prost, 8 do Senna. O francês reagiu com a força dos bastidores no ano seguinte e levou o título. Assim bate, o favorecido é Prost. O Senna
deu troco quase na mesma moeda em 90, de novo no Japão, com o Prost já na Ferrari. A batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir a prova é final de campeonato. Senna e Prost, Senna das costas para Prost. Das costas para Prost. Se o juiz determinar a sequência da prova, o campeonato terminou e Ayrton Senna é campeão de 1990. Em 91, o duelo foi com Mansell, na Williams. E o brasileiro foi tricampeão com momentos inesquecíveis, como a primeira vitória dele em Interlagos. Ayrton! Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! De ponta a ponta ele vence em Interlagos. Mas a maior emoção para quem viveu tudo aquilo de perto foi mesmo no Japão, em 88. That was a defining moment for me. Foi um momento definitivo para mim. Eu tinha visto Ayrton lutar por todos aqueles anos e vê-lo realizar o seu sonho. Quando eu entrei no pit lane, vi o Ayrton sozinho. Sabe o que ele estava fazendo? Estava olhando para um telão enorme, olhando o replay da corrida. E aí, o Reginaldo Leme aparece com um cinegrafista e começa a entrevistá-lo. E ele o tempo todo falava para mim e se olhava no telão, que estava repetindo a chegada. Ele se olhava no telão. Então, aquela imagem dele se olhando no telão, e eu falo isso no off depois, mostra o quê? Mostra o quanto ele se admirava como piloto. At the end, there was one question he asked. E no final ele faz uma pergunta e eu focalizando o rosto do Ayrton. E de repente, uma lágrima cai pelo seu rosto. E eu chocado, tirei várias fotos dele emocionado, chorando. E depois eu perguntei ao Reginaldo o que ele tinha perguntado. E o Reginaldo disse que a pergunta tinha sido sobre as pessoas das quais ele precisou se distanciar. Amigos e pessoas que o ajudaram nesse caminho até o título. A rivalidade entre Piquet e Mansell também teve a ver com a convivência na mesma equipe. No caso, a Williams. Foi uma grande rivalidade. Foi uma grande rivalidade. Só que o Piquet sempre foi muito mais piloto que o Mansell. Vamos lembrar que o Piquet tinha sido contratado pelo Frank Williams. Mas quando ele chegou na equipe, o Frank Williams já tinha sofrido o acidente que deixou ele tetraplégico. Então não estava ali à frente da direção da equipe, que ficou ao cargo do sócio dele, o Patrick Head. E o Patrick queria fazer o Mansell campeão. O Piquet sabia disso, era claro isso. Tudo isso começou no ano do abraço genial. A temporada de 86 foi a única em que os 4 da foto aí disputaram o título até as últimas corridas. Em Adelaide, na Austrália, apenas o Senna já não tinha chance de ser campeão. Foi uma corrida dramática. Vai ficar fora da prova Nigel Mansell, que rendeu também outra foto incrível e valiosa. So I sold it to every magazine. Eu vendi aquela foto para todas as revistas do mundo. E o dinheiro daquela foto eu usei para comprar o meu primeiro carro zero. First new car. E aí, com o pneu furado do Mansell, o Nelson foi para os boxes, porque ele também precisava ter cuidado com os pneus. E aí o Prost ganhou o título. Mas eu diria que se a corrida durasse uma volta a mais, o Nelson teria sido campeão. Foi uma corrida fora de série, um final fora de série. Se você pegar 86, sempre fui bem mais rápido que o Mansell e nas minhas quebras que ele veio junto mas 87 mesmo que ele ficou, todo mundo ficou muito impressionado porque eu tive aquele acidente em Imola e eu perdi a profundidade, eu perdi 80% da profundidade, mas não falei para ninguém porque senão não iam deixar eu correr. Então eu durante o ano eu comecei a andar atrás dele, como só 2 carros que andavam bem, eu seguia ele e ganhei o campeonato em 87, eu digo na sorte mesmo, porque ele perdeu uma roda, isso, aquilo, eu acabei ganhando o campeonato. Uma temporada à altura de 4 pilotos fora de série, imortalizados pelo que também eram fora da pista. O Piquet sentado, enfiando o dedo no ouvido do Prost, por trás do Mansell, o Mansell rindo disso. O dedo voltou sujo ali quando você tirou? O francês ali que não toma banho, né? E o Ayrton não estava nem aí, estava parado do lado, dizendo assim, como é que eu vou ganhar a corrida desses caras? Será que alguma geração vai superar essa aí? Hoje tem muita gente boa, né? Eu tenho... Me ajuda aí, Geração talentosa,
mas ainda não dá para dizer inesquecível. Já os 4 aí, não tem jeito de esquecer.